Sim. Doutor Sidney, muito boa noite. Estamos ao vivo. Obrigado, Renato. Boa tarde, boa noite a todas e todos, aqueles que estão aqui presentes no nosso plenário físico, nosso plenário histórico, aos que nos assistem, que nos acompanham no nosso plenário virtual, diretores, consórcios, todos presentes, muito boa noite. Aqueles que nos assistem pelo nosso canal do YouTube, somente dou por aberta a 11ª sessão ordinária híbrida do Instituto dos Advogados Brasileiros, gestão 2022-2025, do dia 13 de julho de 2022. Hoje me acompanham aqui na nossa mesa de trabalho o doutor Edmir, enfim, que tem sido presente em todas as nossas sessões, secretariando a comissão, e o nosso secretário-geral, doutor Folhena, aos quais desde já agradeço aí pela disponibilidade. Dando início à nossa ordem do dia, e no âmbito da comunicação da presidência, eu estou retirando de pauta a indicação número 038/2022, o autor da indicação, a doutora Raquel, que está presente. Doutora Raquel, estou retirando de pauta porque eu estou convolando como uma indicação da presidência, enfim, para fins de tramitação em razão do regime de urgência adotado no projeto de lei, que confere ao Instituto a necessidade de se manifestar rapidamente. Então, estou retirando de pauta, enfim, e convolando em indicação da presidência, para que, na sequência, a gente possa apreciar a matéria com a devida rapidez. E a outra comunicação é informar os consórcios que esta semana ainda, ou mais tardar na segunda-feira da semana que vem, será publicado o edital da nossa revista digital do Bicentenário, enfim, ficará facultado aos consórcios a participação da publicação de artigos na nossa revista, que será uma revista comemorativa do Bicentenário da Independência. Então, o edital será publicado, enfim, para que os consórcios possam se habilitar. O prazo, enfim, não me recordo agora, mas é até final de setembro, e para que todos aqueles que estejam interessados escrever. Será uma revista com característica diferente, enfim, será uma revista feita em conjunto com a seccional do Rio de Janeiro. Então, enfim, mas quem estará na coordenação e no conselho editorial, na seleção dos artigos, será o Instituto. Bom, dando início ao nosso próximo item da pauta, nossas posses, dando início às nossas posses de hoje, eu chamo para o primeiro empossado de hoje, o doutor Gabriel Inácio Anitua, que tomará posse como membro honorário, a posse é a nossa posse virtual. O doutor Gabriel Anitua está fora do Brasil, na Argentina, e a proponente é a doutora Márcia Diniz. Entretanto, enfim, teremos a saudação do doutor Zé Geraldo, nosso consórcio, membro benemérito, enfim, do Instituto dos Advogados Brasileiros, fará a saudação do nosso novo membro. Doutor Gabriel Anitua está na sala, né? Enfim, me perdoe, está na sala. Então, doutor Gabriel, enfim, na nossa formalidade, enfim, será apresentado aí sim, tá. Será apresentado o termo de compromisso para leitura, depois, enfim, passo a palavra ao doutor Zé Geraldo, que fará a sua saudação, e, posteriormente, a sua fala, enfim, já como membro empossado, aos seus colegas e novos consórcios. Enfim, registro aqui a presença dos convidados virtuais na sala Zoom do doutor Gabriel Inácio Anitua, doutor Diego Zisman, doutora Fernanda Levenson, doutor Bruno Amaral Machado, doutor Sebastião Tedeschi. Doutor Gabriel, creio que está compreendendo o que estamos falando, não? Comprendo, sí, sí. ¿Comprende bien? Ok. Todo bien. Si es necesario, puede hacer un cambio aquí con el portuñol para que tengan un poco más de facilidad. Falaré portuñol también. Ok. Devagar. Ok, muchas gracias. Entonces vamos a la lectura del término de compromiso. Por favor, todos de pé. Compromiso de pose. Prometo cumplir con dedicación
Prometo cumprir com dedicação os deveres do membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, contribuindo para a realização dos seus fins através do estudo do direito, difusão dos conhecimentos jurídicos e culto à justiça. Sea muy bienvenido a nuestra Casa de Montezuma. Muito obrigado. É uma honra. E, ato contínuo, passo a palavra ao doutor Zé Geraldo para a sua saudação. Senhor presidente Sidney Sanches, me incumbo muito honrado a palavra como saudação no acolhimento ao novo membro honorário, o professor Gabriel Anitua. Saúdo a mesa diretora do Instituto, os confrades e consolos aqui presentes, muito especialmente a professora Márcia Diniz, que é a autora da proposição. Cumprimento o meu colega brasiliense, Bruno Machado, que aqui está presente, né? E quero dizer que uma dupla configuração se estabelece com a recepção do novo membro no Instituto. A primeira é esse movimento de internacionalização que o Instituto vem desenvolvendo, né? Há poucos dias tivemos a recepção do professor Boaventura de Souza Santos, que é uma grande expressão que não apenas cumpre essa função internacionalizadora, como amplia a dimensão interdisciplinar do próprio Instituto para que o diálogo epistemológico e político se faça por ligação de diferentes saberes inscritos nas ciências sociais e nas ciências humanas. Na última sessão de posse, não a última do Instituto, mas de que participei, nós recepcionávamos, professor Gabriel, seu conterrâneo, professor Eugênio Raul Safaroni, né? Que de seu campo, porque ele se inscreve pela mediação também de um pensamento crítico na área do direito criminal e da sociologia do delito, da criminologia de um modo geral e, sobretudo, dos direitos humanos. Então, essa é uma qualificação atual do Instituto muito ampliada por essa disposição de diálogo global e que se inicia de uma maneira muito engajada, que é na linha de um diálogo global a partir de nossas raízes ibero-americanas. O professor português, que é o mais brasileiro dos portugueses que temos, o professor Boaventura, né? E os hermanos, Eugênio Safaroni e agora Gabriel Anitua, né? Então, esse é um ponto de excelência que, nas celebrações agora da efeméride do Instituto, marca uma característica importante que deve ser acentuada. O outro é o fato de que as mais recentes indicações têm se dado não apenas em função, né, da projeção intelectual ou nominal dos novos membros, mas a sua disponibilidade para que se insiram nas atividades de base do Instituto, dinamizando as diferentes comissões que os recepciona e, às vezes, os indicam, né? E uma das comissões que tem tido um papel muito protagonista nesse processo é a Comissão de Criminologia.
Então, a segunda configuração, portanto, da designação do professor Gabriel Alitua é fortalecer essa atividade da comissão nesse diálogo regional e global, mas, sobretudo, com ele sendo o portador de uma biografia muito rica do ponto de vista das expectativas que temos com o compartilhamento de ideias, projetos, proposições, capacidade de intervenção do próprio Instituto nas questões candentes que nos desafiam numa conjuntura dramática, uma conjuntura que exige muito discernimento, né? O professor Gabriel é um doutor em Direito pela Universidade de Barcelona, talvez o mais importante centro de formação criminológica do contemporâneo, né? Do ponto de vista dessa passagem da criminologia para uma dimensão complexa, interdisciplinar, de estudos humanistas e inscritos na perspectiva de realização dos direitos humanos, né? O professor Gabriel é professor de Criminologia e Direito Penal da Universidade de Buenos Aires, né? Não é pouco mencionar seus vínculos com universidades tão importantes, sobretudo quando nós, no Brasil, só tivemos universidades no século XX, e não temos aquele acumulado das experiências seculares das universidades, inclusive latino-americanas, como as universidades de São Marcos, Santo Domingos, e mesmo aqui na Argentina, Córdoba, né? E também a Universidade de Buenos Aires, né? O professor Gabriel é titular de uma extensa, expressiva e consistente bibliografia no seu campo, sobretudo quando articula dimensões autorais em livros de expressão que se vinculam à história do pensamento criminológico, que se vincula a leituras críticas dos juízos penais, a sociologia do desvio e do controle social, ao tema dramático dos castigos, dos cárceres e dos controles disciplinares, e a crítica da justiça penal tout-court, né? Então, é um pensamento a contrapelo, não conformista, interpelante, que nos mobiliza para os estudos críticos tão necessários em nosso tempo. Há pouco eu dizia, né, que em tempos dramáticos, em tempos interpelantes, é claro que é preciso deixar o pessimismo para quando as coisas melhorem, mas na conjuntura é preciso ativar toda a nossa energia política motivada por nos inserir no engajamento que procura transformar essa realidade que nos angustia, né? Então, penso que o professor Alitua tem essa dimensão em seu percurso e em sua qualidade interpretativa do real, e o faz sob essa perspectiva humanista emancipatória. Não esqueço a grande lição do insigne Evandro Lins e Silva, né, que, num texto primoroso chamado de Becaria a Filippo Grammatica, lembrava que a história do direito penal é a história contínua da abolição da pena de prisão. E sob a perspectiva, né, de um olhar, né, que pense aquilo que possa ser a defesa da sociedade por outros meios que não sejam os castigos, o infligimento do sofrimento, a retirada do humano que está no sujeito e que a sentença não pode reduzi-lo na sua dignidade, né? Um pensar que ainda não seja inteiramente abolicionista tem que ser um pensar humanizador nesse tempo. Nem Javé, num tempo de deuses de ira, foi vingativo quando se confrontou com o primeiro homicida e, marcando Caim com estigma, o fez para que ninguém lhe fizesse mal. E sinalizou que o sentido da pena não é destruir o delinquente,
é criar as condições para que a redenção, ele se redima. E é o que, por exemplo, no Gênesis está inscrito quando lhe manda ir a leste do Éden para que se refaça no seu projeto de vida. E Caim fundou cidades, fez gerações de artífices que contribuíram para o desenvolvimento de vários fundamentos que abriram o ensejo da senda civilizatória. De seus descendentes, muitos foram os patronos das artes, da metalurgia, do apacentamento de gado, né? Então, o humanizar é uma exigência, está inscrita na condição que a biografia do nosso novo confrade honorário, né, nos traz como uma contribuição de toda a sua trajetória e é uma garantia do enriquecimento das nossas reflexões a partir do Instituto, né, que é uma voz forte, né? Quando a gente vai a Coimbra, por exemplo, há aquela cultura de que nas crises se diz o que dizem as portas férreas. O que dizem as portas férreas? A velha Nacional do Rio de Janeiro era uma locução sempre esperada nos momentos de crise e de discernimento. Na conjuntura que vivemos, é preciso que nós aprendamos a confiar no que diz a Casa de Montezuma. Então, penso que para essa locução, para a capacidade crítica de estudos cruciais para a nossa conjuntura, o ingresso do professor Gabriel Anitua no Instituto é um fortalecimento da nossa disponibilidade para nos engajarmos com a responsabilidade que devemos ter com o país, com a sociedade, com a cultura e com o direito. Então, senhor presidente, com essas palavras que eu espero ter podido representar para aquele que se junta a nós nesse sodalício as melhores boas-vindas que o Instituto pudesse lhe oferecer. Muito obrigado. Obrigado, José Geraldo, pelas palavras. E agora passo a palavra ao doutor Gabriel Anitua. Muito obrigado, José Geraldo. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui. Uma honra que vocês me otorgam ao convidar para fazer parte deste mais que centenário Instituto dos Advogados Brasileiros e poder dizer estas palavras. Sei que esta cerimônia é muito importante e penso que é muito necessário conferir-lhe essa importância. Estamos ante um ritual que tem como símbolo principal esta pose, que desde no passado é feita por meio de um juramento ou promessa, que precisamente é a instituição legal mais antiga conhecida. É, portanto, um ato de reconhecimento e de celebração, mas é também um ato que impõe alguns compromissos. Ser membro desta Casa de Montezuma obriga-me como seu passado, mas, sobretudo, como seu futuro. Como a missão de formar e aproximar a advocacia brasileira e argentina latino-americana. Se se justifica a sua existência e a da advocacia, da criminologia nas sociedades brasileiras e latino-americanas de hoje, deve ser, entanto, um instrumento de civilização, instrumento de não violência, instrumento de pacificação. Mas a paz é falsa sem conteúdos materiais, sem essa liberdade, sem essa igualdade. O compromisso com a democracia e a justiça, entendidos como oposto de todas as formas de arbitrariedade, está relacionado a esse objetivo de verdadeira pacificação. As defensas das garantias e dos direitos humanos obrigam-nos a tentar ser membros de uma sociedade igualitária, na qual os conflitos tenham um mecanismo específico na hora de encontrar essa superação. Aquela dada pelas próprias regras da democracia, que na sua horizontalidade nos permite ser efectivamente livres. Para cumprir essa missão, é necessário que os advogados e os criminólogos atuemos com responsabilidade, com humildade e capacidade de reconhecer injustiças, e também com vontade de repará-las. Isso implica
uma luta. E como nosso professor e também membro honorário Raul Zaffaroni nos lembra, é preciso sempre lutar pelo direito. Originalmente, isso não foi dito por Marx, mas pelo jurista conservador Jevons. Devemos lutar para que o direito seja cumprido. E só se cumpre se for para todos e todas. Se todos os seres humanos forem tratados como sujeitos de direitos. Se cada e cada uma for tratado e tratada como uma pessoa. Se todo direito humano for interpretado como oposto a um privilégio. A etimologia dessa palavra vem de privis legis, ou seja, o direito particular ou privado, que apenas um indivíduo possui, excluindo os demais. Pelo contrário, o direito público, implica reivindicar para cada o que se reivindica para si mesmo. Por isso devemos lutar, porque em vez de seus direitos violados, por motivos de gênero, nacionalidade, classe, raça ou qualquer outro, e por nós mesmos, por ser membros de uma sociedade igualitária que é a democracia. Mas também temos que lutar para mudar a lei e o sistema jurídico. Para essa intervenção política, o trabalho da criminologia crítica sempre foi fundamental na descrição das injustiças e violências do próprio sistema jurídico. Como criminólogo crítico, é também uma honra e um compromisso entrar na casa onde também está presente Raul Zaffaroni ou Boaventura Sousa Santos. E tantos professores e professoras brasileiras. Não quero deixar de mencionar nenhum deles, desde os brilhantes criminólogos Márcia, Roberta, Bruno, além daquelas e daquelas que foram fonte de ensinamentos, como José Geraldo, tantos outros e outras. Foram fonte de ensinamentos e também do mais honroso, mas também comprometedor que podem se tornar os mestres. Foram e são um exemplo. Sua militância e compromisso político sempre andarão de mãos dadas como rigor intelectual e a verdadeira função acadêmica, que é comprometer o conhecimento com as realidades do seu tempo, de nosso tempo. Essa exigência nos coloca diante do desafio de olhar de dentro, mas com distância, nossa realidade, que se forma a partir de práticas e também de discursos. Alguns deles precisam ser defendidos e outros devem ser reformados. Também nos deparamos com a necessidade de recuperar nossos discursos. Não quero esquecer de ter em mente discursos de marginalizados, dos subalternos. É evidente que eles podem falar. O que está em dúvida é se os privilegiados podem ou querem ouvir. Somos obrigados a sentir as suas necessidades e a ouvir as classes alagadas, compostas por desempregados, idosos, crianças, pessoas com deficiências e, sobretudo, minorias étnicas integradas por homens e mulheres imigrantes, nos países capitalistas centrais, mas também nas grandes cidades capitais dos países subdesenvolvidos. Tradicionalmente, setores marginalizados e criminalizados. Mas está claro que a criminologia crítica já tem adaptado seus pontos de vista a essas novas e antigas realidades, nem às suas velhas e novas demandas. Mas, no aqui e agora, prevalece a necessidade de limitar o sofrimento aos seres humanos, e principalmente naquilo que nos cabe como penalistas e criminólogos, é provocado pelos sistemas criminais. Conseguiremos isso com ensinamentos, estudios teóricos e com pesquisas empíricas específicas, também litigando nos tribunais, mas especialmente a través da ação política, que inevitavelmente acompanhará tais descrições analíticas. Dessa forma, todo o pensamento jurídico e criminológico produzido a partir do surgimento da criminologia crítica se une à denúncia das políticas penais implementadas nos últimos anos por práticas sociais de governos neoliberais, reacionários e conservadores. Muito obrigado novamente e que haja força e felicidade para poder lutar de forma plena por esses objetivos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Anitua. Seja mais uma vez muito bem-vindo. O doutor Anitua será membro da Comissão de Criminologia e tenho certeza que o diálogo entre Brasil e Argentina se intensifica com seu ingresso. Muito obrigado. O segundo empossado de hoje, como membro efetivo, é um consórcio do Amazonas. Perdão. Desculpa, presidente, é que eu levantei aqui a mão, eu só queria dar uma palavrinha rápida, posso? Depois da saudação dele?
Eu só queria desejar, dar boas-vindas, reiterar o que o nosso querido José Geraldo falou. Eu estou muito feliz e emocionada. Obrigada por aceitar nosso convite. Dizer que o convite é meu e da Roberta Pedrinha também, a vice-presidente da Comissão de Criminologia, que é um orgulho imenso. Teu discurso é exatamente o que a nossa luta. Você nos representa muito, é uma honra tê-lo conosco, professora Anitua. Muito obrigada. Professor José Geraldo, muito obrigada pela sua linda saudação. E depois eu queria, enfim, falar mais um pouco, mas evidentemente que agora são as nossas posses, mas não poderia deixar de dizer, professora Anitua, o quanto o senhor é importante aqui no Instituto e o quanto o senhor é importante, foi importante para a gente, o senhor, no patamar que hoje o senhor alcança na criminologia latino-americana e mundial, representar aqui no Instituto essa criminologia e exatamente essa integração que o professor José Geraldo já nos falou. Muito obrigada por aceitar nosso convite, é uma honra tê-lo conosco, professor. Obrigado, Márcia. Doutor Gabriel, depois, se quiser mandar uma cópia do seu discurso, enfim, a gente anota aqui nos nossos anais, por favor. Tá bom? Sim, tá bom. Dando sequência às nossas posses de hoje, eu chamo agora o doutor Anderson Freitas da Fonseca, enfim, nosso empossanda de Amazonas, enfim. Doutor Anderson, por favor, vem aqui para compor aqui a nossa mesa de trabalho. Enfim, doutor Conde, enfim, que fará a saudação. E faremos agora a nossa leitura, né, do termo de compromisso. Compromisso de posse. Prometo cumprir com dedicação os deveres de membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, contribuindo para a realização de seus fins, através do estudo do direito, difusão dos conhecimentos jurídicos e culto à justiça. Receba o seu compromisso e seja muito bem-vindo à Casa de Montezuma. Considero a palavra agora ao doutor Luiz Felipe Conde para fazer a saudação ao nosso novo consórcio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais membros da mesa. Boa noite, senhoras e senhores que estão aqui presentes e também aos outros que estão aqui no vídeo aqui. Sejam todos bem-vindos a essa Casa de Montezuma. É com muita alegria aqui que eu trago aqui, né, que faço as palavras aqui iniciais para o doutor Anderson Freitas da Fonseca, perdão. Doutor Anderson, ele é natural de Manaus, do Amazonas, mas ele estava me contando aqui que ele tem uma vida aqui, que ele é um carioca amazonense, né? E ele ficou durante muitos anos aqui nessa ponte aérea, né? Rio-Amazonas. Começou a faculdade de Direito,
aqui no Rio de Janeiro, e depois, por questões familiares, ele se mudou, completou lá em Manaus. Tem familiares aqui do Rio de Janeiro, inclusive ele é da seccional da OAB aqui do Rio de Janeiro, como suplementar, como inscrição suplementar, e faz parte também da Comissão de Tolerância Religiosa da OAB do Rio de Janeiro aqui. O que mais me impressionou aqui, doutor Anderson, foram 2 pontos que eu queria destacar. Um, o currículo dele. Eu acho que muito tem a engrandecer aqui ao Instituto dos Advogados Brasileiros, porque ele tem uma vasta um conhecimento na área de constitucional. Ele estudou em Manaus, terminou os cursos de Manaus, depois fez diversas pós-graduações, não me recordo de todos, mas me impressionou bastante aqui o mestrado que ele fez em Londres, na Cambridge University, e depois também outros cursos em alguns países europeus, sobretudo em Haia, nos Países Baixos, e diversos outros cursos também. Conversando com ele aqui há um pouco tempo atrás, ele estava me falando que o escritório dele é bastante dedicado à questão da área pública, né? Sobretudo da área pública, direito constitucional, direito administrativo, mas ele se enveredou também por outras carreiras, e aí me identifiquei muito com ele, porque uma das áreas que ele se especializou por uma questão, acho que todos nós também aqui tivemos aqui, foi a questão do direito médico e direito à saúde, sobretudo depois do advento da pandemia, né? Então, desde 2019, ele foi obrigado, e eu acho que Manaus, ele até foi um epicentro, quando teve aquele caso do oxigênio, da falta de oxigênio, e aí ele já, como conselheiro lá da seccional do Amazonas, ele teve um grande destaque nessa área daqui, se aprofundou. Isso nos edificou muito. Então, eu vejo aqui que a presença do Dr. Anderson Freitas da Fonseca aqui vai muito engrandecer aqui esse instituto daqui. O outro ponto que eu queria falar aqui também, que acho que também é de fundamental importância, é porque o Anderson Freitas da Fonseca Filho veio aqui também acompanhá-lo aqui, junto com a senhora dele aqui. O Anderson, por favor, vem aqui, por favor. Vem, se dirige aqui. Pode vir, não está com medo, não. O Anderson Freitas da Fonseca Filho, ele tem apenas 7 anos. E agora eu conheci há pouco ele aqui no hall aqui, e perguntei para ele: Anderson, o que ele vai querer ser? O que você vai querer ser quando crescer? Na mesma hora ele não titubeou, falou médico. Aí eu cheguei a dizer, gente, mas de terno a ser um médico? Aí ele disse, não, quero ser médico. Aí eu disse, talvez não seja a roupa mais apropriada, mas também pode ser médico de terno, isso aqui não tem problema nenhum. E me impressionou muito o fato dele, com essa pouca idade que ele tem, já ter sido uma certeza muito grande. Aí o pai dele me explicou, não, a mãe é médica, a senhora Cibele, perdão, sabia que era com essa. A senhora Cibele que é médica aqui, e disse que está fazendo um grande incentivo para ele, né? Está incentivando muito. E eu disse, gente, há uma disputa aqui, né? Entre a medicina e o direito aqui. Eu disse, é tipo da disputa salutar, não tem disputa melhor essa daqui, que todos ganham, né? Sobretudo o Anderson, que ele vai poder escolher, ou ser médico, ou ser... Pode ter diplomação, pode ser médico. Inclusive, eu lá na comissão, estou como presidente lá na Comissão de Direito Sanitário e Saúde da OAB, tem diversos médicos que são advogados também, e são muito bons. É engraçado que tem médicos e engenheiros. E uma coisa que eu tenho observado muito são médicos e engenheiros que depois se tornam advogados ou se tornam também em conjunto, exercem ambas as profissões. São profissionais muito talentosos e é uma multidisciplinariedade que acho que só engrandece a todos nós. Então, Anderson, filho, parabéns aqui pelo seu pai aqui. Você quer falar alguma coisa para ele? Peraí, só um instantinho. Está todo mundo ouvindo. Apenas diria para o meu pai, eu te amo. Ah, parabéns! Doutor Anderson, seja muito bem-vindo à Casa de Montezuma aqui. Parabéns pelo filho, parabéns pela Cibele também, essa família. Eu acho que esse trio aqui, né? Inclusive, tem só para finalizar aqui, que acho que eu já me alonguei aqui.
O doutor Anderson está me dizendo que o Anderson Filho aqui ele está ficando pouco, né? Parece que já tem uma encomenda pensando em mais um, né? Eu disse, que bom, tomara que seja também venha aqui para a nossa profissão. Sejam muito bem-vindos, senhora Cibele, doutor Anderson, uma boa noite. Muito obrigado, Conde. Bom, agora, ato contínuo, a palavra ao novo empossado, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, doutor Anderson, já faço o registro aqui dos convidados presenciais, a doutora Cibele Maireno Fonseca, Anderson Maireno Fonseca e Gisele Cândida de Freitas, enfim, convidados do nosso empossado doutor Anderson, que é do Amazonas, enfim, a confirmação da presença nacional do Instituto. Então, Anderson, a palavra é sua. Senhor presidente, está ligado aqui? Boa noite a todos. Presidente Inês Santos, na pessoa de quem saúdo todos aqueles que estão aqui presentes. Muito obrigado, doutor Luiz Felipe Conde, pelas palavras e pela essa introdução. Eu devo também agradecer aqui ao doutor Arnon Belmovitz, que foi um dos que encaminhou meu nome para estar aqui presente nessa instituição. Instituição essa tradicional, instituição essa que eu já pensei em fazer parte de longa data e, finalmente, nesse momento, consigo adentrar pelas portas da Casa de Montezuma e pelas portas nacionais e sendo ladeado de pessoas do mais alto calibre. É muito difícil falar agora, depois de ter ouvido tantas palavras importantes no que diz respeito à criminologia, ao estudo do direito, nosso querido novo também confrade aqui da Argentina, que também tem uma ligação um pouco forte com a minha pessoa, tendo visto ter começado um doutorado ali na Universidade Católica de Santa Fé, então estudando um pouco também do direito internacional nessa vertente. Mas, fora a questão acadêmica que me foi já antecedida e falada aqui, uma das razões pelas quais pensei muito em entrar aqui pela instituição, além da sua tradição, além de sua história, além de tudo aquilo que significa o IAB para o país, para a contribuição da advocacia, mas principalmente, quem sabe, neste momento, por estar ressoando algo que se tornou tradicional de ouvirmos vez após vez acerca da advocacia. A advocacia não é profissão para covardes, para fracos. Quem disse isso? Sobral Pinto, mineiro, radicado no Rio de Janeiro, que, a despeito de, muitas vezes, defender questões que lhe eram ideologicamente contrárias, ele católico fervoroso, defendeu, todos nós sabemos, Luiz Carlos Prestes, que era ateu, comunista, mas nem por isso deixou de ter uma defesa profissional, técnica, pautada naquilo que era da justiça e do direito. E quem sabe, nessa quadra histórica que estamos vivendo, não precisamos ressuscitar essas lições de Sobral Pinto, precisamos ressuscitar essas lições aqui desta casa. Não é novidade para ninguém que vivemos num país bipolarizado, com pessoas e ideologias as mais distintas e as mais afastadas daquilo que pretendemos ser como sociedade. Recentemente, todos nós acompanhamos, por conta de situações ideológicas, vidas estão sendo perdidas. E quem sabe, neste momento, mais do que nunca, a voz dos advogados precisa ser ouvida. Não só a voz da OAB, como organização, como ordem, que comporta todos os advogados do país, mas desta casa aqui, da onde saem tantos juristas, tantas ideias, tantas defesas de teses que são depois assimiladas pela própria OAB. Isso me fez impulsionar a minha vontade de estar aqui. Quem sabe, podendo contribuir um pouco, adicionar aqui, quem sabe, uma vírgula aqui, nos discursos, nos debates, mas quem sabe não sejam essas vírgulas, essas frases que vão fazer com que fomentem ideias e que daqui saiam situações para que nós possamos ter um país, um Rio de Janeiro, uma atitude, um mundo melhor, já que nós temos aqui áreas internacionais que também são abrangidas por esse instituto. Meu sentimento é um sentimento de gratidão e também de muita responsabilidade. O doutor Luiz Felipe, que me antecedeu, mencionou a questão de meu menino que aqui está, e eu lembro quando eu tinha a idade dele, e aí vem um pouco também da questão umbilical que tenho com o Rio de Janeiro. Minha família morava aqui, meus pais também são da área jurídica, são advogados, ambos, né, e vieram morar aqui quando eu tinha a idade do meu menino, de 6 para 7 anos, e a inscrição principal de meus pais também é aqui no Rio de Janeiro. Por uma outra questão, ambos são funcionários públicos, estão aposentados, eram funcionários públicos estaduais, eram da Secretaria de Estado de Fazenda, e já havia naquela época a questão da incompatibilidade,
mas era um pouquinho diferente, não era o estatuto que nós temos hoje. Eles podiam ter a sua inscrição em outra seccional que não aquela da circunscrição onde atuavam. Então, vieram aqui para o Rio de Janeiro, tiraram a sua inscrição principal, eram advogados aqui, foram de volta para Manaus, continuar suas atividades, com a ressalva de que não podiam advogar contra o Estado. E eu, com essa idade, vim aqui para a entrega da carteira de meus pais, meu pai e de minha mãe. E aquilo me impressionou muito. Eu fiquei com aquilo na cabeça, ouvindo os discursos, vendo as atuações e vendo a atuação dos dois em casa. E sempre dizendo, não, olha, nós somos fiscais, né, como atuação, mas nós somos mesmo aqui, nós somos mesmo advogados. E aquilo informou a minha vida de uma maneira tal que, quando cheguei na época de vestibular, muito embora meus pais querendo que eu fizesse medicina, depois eu perguntei por quê, devido, quem sabe, aos grandes sacrifícios que nós temos que fazer, aos dias longos, às noites curtas, a ausência da família muitas vezes, a preocupação com os nossos clientes, com os nossos constituintes, muitas vezes trazendo para nós responsabilidades de vidas, de liberdade, de ser a voz daqueles que não têm voz, de ser aqueles que levamos adiante a defesa de direitos, muitas vezes contrário ao que pensa a sociedade. Eles, já sabendo isso, disseram, eu não gostaria que você tivesse que passar por esse tipo de situação. É muito pesado a vida de quem realmente quer fazer da advocacia a sua profissão. Mas vocação está aí também para isso, e nós acabamos enveredando por este caminho, para poder facilitar um pouco as coisas em casa. Casei com uma médica para poder... Eu não fui médico, mas casei com uma, para trazer a medicina para dentro de casa. E hoje, quando eu olho o meu menino, e eu vejo a mãe influenciando, ele querendo ser médico, eu deixo tranquilo, porque quem sabe lá na frente ele vai ver as atuações do pai e mudar um pouco de ideia, mas penso nos sacrifícios que ele tem que fazer como médico também dos plantões, e penso também, quem sabe, nos sacrifícios que eventualmente ele vai ter que fazer se ele aventurar pela área do direito e quiser ser um advogado. Tal qual meus pais naquela época, a minha preocupação hoje é um pouco mais ampliada, porque hoje nós estamos numa situação em que você não pode muitas vezes mencionar ou falar aquilo que você pensa, sob pena de ser censurado, você não pode defender muitas vezes posições que são contrárias ao que a sociedade pensa ou que você entende por ser a sua manifestação de consciência, porque você é taxado, né, de diversas maneiras. Existe uma franca criminalização da advocacia criminal, associando muitas vezes o nosso direito de defender os outros com aqueles de quem nós defendemos, e eu acho que pai nenhum gostaria disso e de sacrifícios dessa maneira para os seus filhos. Apesar disso tudo, eu trago sempre à mente as lições de Eduardo Couturi, né? Ao mencionar, se um dia teu filho perguntar de ti o que ele poderia ser quando crescesse, sem dúvida nenhuma, diga a ele, seja, meu filho, um jurista, seja um advogado, é a mais nobre das profissões, tem os seus percalços, mas tem também a certeza de que você está contribuindo não somente para aqueles que lhe contratam, mas para a formação de uma sociedade melhor. E é por conta disso que eu agradeço o convite que me foi feito, estendido para estar aqui nessa instituição. Pretendo contribuir, muito embora um pouco à distância, estamos lá no Amazonas, mas fazemos uma ponte aérea aqui para o Rio de Janeiro sempre que podemos, contando com todas as cabeças e sentimentos que aqui se encontram, para que nós possamos cada vez mais construir um IAB mais forte, construir uma OAB mais forte e, por que não dizer, construir novamente um país mais forte. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, não sei se do Anderson tem conhecimento, mas nós temos uma subsede do Instituto dos Advogados Brasileiros em Manaus, nosso representante local, doutor Alfiero. Então, você está em boas mãos e não, a distância hoje é um WhatsApp. Exatamente. Então, nós, na verdade, estamos muito mais próximos do que estávamos antes. Então, deixa eu só fazer uma ressalva, se possível, meu presidente. Eu já era ciente da presença do IAB através do professor Anielo Alfiero em Manaus, e aí me perguntaram, mas por que no Rio? Né? Já que existe em Manaus, vamos fortalecer a do Amazonas, etc. Vamos fortalecer a do Amazonas também, mas uma coisa que me chama muito a atenção, e aí também veio um pouco da minha história aqui, além dessa ligação que nós temos, mas o Rio é um celeiro de grandes juristas, e é o celeiro também aqui da nossa IAB nacional. Eu tinha, e aí isso aí não é clichê, não é por conta do discurso, mas eu tinha realmente esse sonho de fazer parte dessa instituição aqui no seu nascedouro, na sua nacional. Eu acho que isso ajuda a gente um pouco, inclusive, a levar o discurso para outros lugares. Não que não seja importante a subseção, ou, enfim, o capítulo da IAB no Amazonas,
mas toda vez que a gente faz uma referência, que nós estamos aqui representando esta casa, onde realmente é originalmente a casa de Montezuma, eu acho que todos aqui sentem, existe uma diferença. É perceptível dentro da nossa classe, dos nossos colegas, e isso aí, para facilitar, quem sabe, um pouco mais, e também, quem sabe, nesse instante, olhar um pouco para trás, porque eu acabei de mencionar de meus pais, fazer uma reverência a eles que me colocaram nesse caminho, de estar aqui tomando posse no Rio de Janeiro. Então, é muito, muito querido para mim este momento. Eu agradeço muito mais uma vez, essa oportunidade. Obrigado, presidente. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença dos convidados, enfim, né, dando sequência à nossa pauta, eu apregou... Oi? Bom, sim, então. A todos e a todas, antes de dar prosseguimento aqui, passar as regras, né? Agora vamos entrar na parte nossa dos nossos trabalhos, mas depois da posse, né? Para as indicações, né? Tempo de 5 minutos para o indicante, e depois, né? Nós não estamos discutindo o mérito agora da indicação, é somente se há, né, pertinência ou não. Tá? Só para deixar isso claro, para a gente não prolongar aí o debate por muito tempo, apesar das indicações sempre uma oportunidade que nós temos, mas não é o momento ainda, mais à frente nós vamos ter isso. E com relação ao parecer, nós temos um parecer só hoje, 10 minutos para o relator, né? Ao final fala o indicante, nesse caso aqui em particular, o Sérgio Santana, que é o presidente da Comissão de Direito Constitucional, pediu que a mesa, né, eu representando aqui a Comissão de Direito Constitucional, faça a leitura do parecer do nosso relator, que é o doutor Antônio Seixas, que infelizmente não pôde estar presente. Obrigado, doutor Folhena. Então, apregou aqui a indicação, nossa indicação número 2, que é 037 de 2022. A autora da indicação é a doutora Ana Amélia Ferreira, nossa vice-presidente. Matéria PL 5691 de 2019, institui a Política Nacional de Inteligência Artificial. Palavra-chave: direito digital e inteligência artificial. Doutora Ana Amélia. Boa noite, consórcios, consórcias. Cumprimento a mesa na pessoa do nosso presidente Sidney Sanches. Bem, eu tinha pedido para colocar aqui a indicação. Senhores, trata-se do PL que institui a Política Nacional de Inteligência Artificial. O uso de aplicações de inteligência artificial traz fortes e definitivas repercussões para o direito e para a sociedade, cabendo a nós, estudiosos do direito, enfrentar esse complexo tema. Cito o autor Kai-Fu Lee em sua obra Inteligência Artificial, como os robôs estão mudando o mundo, a forma como amamos, nos relacionamos, trabalhamos e vivemos. Nosso futuro com a IA será criado por nós e refletirá as escolhas que fizermos e as ações que tomarmos. Nesse processo, espero que olhemos profundamente dentro de nós mesmos e uns aos outros, a fim de encontrar os valores e a sabedoria que pudermos guiar. Propõe-se, então, a análise, presidente, do projeto de lei que institui a Política Nacional de Inteligência Artificial, de autoria do senador Stevenson Valentim. A proposta legislativa, ela elenca os princípios, diretrizes a serem seguidos, os cuidados que se obrigam às soluções de inteligência artificial e elenca os instrumentos da Política Nacional de IA. O relator apresentou o seu relatório pela aprovação da Comissão de Ciência e Tecnologia, opinando por uma emenda inclusiva nos seguintes termos. Inclui a observância da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, a incorporação do princípio da prestação de contas e, presidente, a previsão da proteção dos direitos autorais e a propriedade intelectual. Dessa forma, eu submeto, então, ao plenário, diante da importância e magnitude dos temas dos dilemas que nós, estudiosos do direito, devemos enfrentar em relação aos limites, princípios da regulação da inteligência artificial. Alô? Obrigado. Obrigado, doutora Ana Amélia. Doutora Ana Amélia é presidente da nossa Comissão de Inteligência Artificial. Enfim,
traz muito apropriadamente um tema da maior importância para as nossas estruturas sociais hoje. Eu submeto à discussão, enfim, quanto à pertinência do encaminhamento, da indicação. Não havendo quem queira se manifestar quanto à pertinência, vamos pôr em votação. Os que estão no plenário virtual estão conseguindo marcar? Não? Enfim, Não, Excelência, não estamos conseguindo. A dificuldade com relação à marcação da opção. Oi? A não ser que tenha havido engano. Então, bom, diante disso, diante do nosso problemas de natureza técnica, enfim, submeto. Eu creio que não há oposição com relação à pertinência da matéria em encaminhamento, então eu vou dar por aprovado, por unanimidade, a indicação apresentada. Ato contínuo, eu informo que, em razão da constituição da Comissão de Inteligência Artificial, estou encaminhando também os projetos de lei número 5051 de 2019, 21 de 2020 e 872 de 2021, que estão na Comissão de Direito Constitucional para apreciação, mas como os três PLs tratam da matéria pertinente à inteligência artificial, encaminham também para pronunciamento da Comissão de Inteligência Artificial os PLs indicados. Doutora Ana Amélia, a senhora vai receber o encaminhamento dado nos processos aqui indicados, enfim, na indicação 007/2022, apresentada pelo doutor Bernardo Gig. Apregou agora a próxima indicação, já foi, na verdade, lida e submetida na semana passada à aprovação do plenário, enfim, na verdade, estamos referendando o que já foi aprovado na semana passada. Então, estou dando um encaminhamento meramente formal com relação à indicação 033. Bom, dando sequência à nossa pauta, apregou o parecer número 098/2021, o autor da indicação, doutor Sérgio Santana, matéria análise da constitucionalidade e conveniência da autorização concedida pelo Conselho de Defesa Nacional para 7 projetos de exploração do ouro, que implicou no Decreto Legislativo número 1110 de 2021, de autoria da deputada federal Joênia Wapichana, Rede Roraima, para sustar os atos. Relator, doutor Zé Antônio Seixas, Comissão de Direito Constitucional. Quem fará a leitura é o doutor Jorge Foleno. Mais uma vez, boa noite a todos e todas. Vou substituir aqui ao nosso amigo Antônio Seixas, que não pôde comparecer, não estamos conseguindo manter contato com ele também. E vamos até tentar, quem conseguir contato com o Seixas, possa depois nos informar. Vamos lá. Eu vou ler primeiro a ementa. Eu acho que a ementa é bem esclarecedora. Análise da constitucionalidade e conveniência da autorização concedida pelo Conselho de Defesa Nacional para 7 projetos de exploração do ouro, que implicou no Decreto Legislativo 1110 de 2021, de autoria da deputada federal Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, para sustar os atos. Reconhecida a inconstitucionalidade dos atos de assentimento prévio emitidos pelo Conselho de Defesa Nacional em favor da pesquisa de ouro, nióbio e tântalo na faixa de fronteira do estado do Amazonas, notadamente no município de São Gabriel da Cachoeira, com fundamento nos artigos 1º, 170, 174, 215 e 225 da Constituição Federal de 88, por violação ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a proteção da floresta amazônica enquanto patrimônio nacional,
à dignidade dos povos indígenas e ao princípio do desenvolvimento sustentável. Essa é a emenda que é muito esclarecedora. Qual é a questão? A questão é a seguinte: o Conselho de Defesa Nacional tentou abrir um caminho para a exploração de ouro em terras indígenas. E é isso tudo que nós estamos vendo aí, que inclusive nós tivemos uma aprovação de uma moção há 2 semanas que conduziu ao assassinato do Dom Philip e do jornalista Bruno Pereira. É exatamente isso que está por trás, né, dessa discussão toda, ou seja, é uma forçação de barra para explorar ouro em território indígena. O Antônio colocou muito bem aqui a questão sobre a cláusula constitucional, mas o principal ponto é: exploração de ouro, de minerais em terras indígenas tem que ter autorização do Congresso Nacional. E mesmo que tivesse, não é o caso, nós teríamos que analisar hoje, diante desse Congresso, com muito cuidado, o desvio de finalidade, diante do que eu acabei de citar aqui, do que nós estamos vendo. Quer dizer, é a eliminação do que restou dos povos indígenas no Brasil. Então, quer dizer, explorar por explorar, fazer hidrelétrica, como esse governo propôs, ninguém é contra o desenvolvimento. Todos nós somos favoráveis ao desenvolvimento. A questão é que não está havendo desenvolvimento, ao contrário, exploração de ouro em terras indígenas significa, está isso no parecer, muito claro por parte do Antônio, é contaminação dos rios da Amazônia, como vimos ano passado. Inclusive, o jornalista Bruno, né, uma das causas do seu assassinato foi exatamente porque ele se insurgiu contra aquelas diversas balsas que foram colocadas lá no Rio Madeira, se eu não me engano, e exatamente, né, levando essa situação. Então, quer dizer, não basta só ter uma autorização legislativa, é estarmos diante daquilo que é o princípio maior da Constituição do Brasil. Por isso que toda hora nós estamos falando aqui de desvio de finalidade, o Supremo Tribunal Federal tem colocado, porque, na verdade, né, criar contornos legislativos, não é o caso, volto a dizer, né, não tem autorização do Congresso brasileiro, mas mesmo que tivesse, cria-se contornos contra a Constituição. E, para finalizar, e o Sérgio Santana posteriormente poderá falar como indicante e presidente da comissão, quero lembrar o seguinte: no julgamento Raposa Serra do Sol, o Supremo Tribunal Federal, me lembro o voto do ministro Aires Brito, exatamente, alguns tomaram até como retórica, mas a interpretação feita pelo Supremo Tribunal Federal naquela oportunidade, com relação a essa questão do desvio de finalidade, é o constitucionalismo fraternal. Foi isso que foi utilizado pelo Supremo para encontrar um ponto de equilíbrio nessa séria questão da ocupação de terras indígenas, ali a questão dos arrozeiros, de Roraima, né? E aqui é muito mais grave, porque aqui nós estamos falando de tudo que nós estamos vendo de mal: assassinatos, estupro de crianças indígenas, violência praticadas contra mulheres indígenas em territórios indígenas, como nós temos visto. Então, quer dizer, não basta apenas ter uma autorização do Congresso Nacional. Volto a dizer, não é o objeto aqui, não há lei. Foi simplesmente o Conselho de Segurança Nacional, na verdade, peço desculpas, Conselho de Defesa Nacional, é que apresentou esse projeto, né, como esse governo tem incentivado a esse estado de coisa que, a meu juízo, é totalmente inconstitucional. Totalmente inconstitucional. Então, o parecer do Seixas é exatamente pela inconstitucionalidade. O Instituto não poderia deixar de se manifestar a respeito desse tema. Não poderia deixar de se manifestar. Então, assim fez o Antônio Seixas, né, por meio da Comissão de Direito Constitucional, no seu parecer, né, proclamando, pedindo pela inconstitucionalidade desses atos e pedindo, ao final, né, que fosse encaminhado o seu parecer à Presidência da República, né, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e da Comissão Nacional de Estudos do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, presidente, eu acho que, em síntese, pela emenda, esse é o tema que nós estamos aqui debatendo. É uma oportunidade hoje aqui, mais uma vez,
do Instituto dos Advogados Brasileiros se posicionar e se reafirmar na defesa da Constituição, na defesa do Estado de Direito, e, principalmente, daqueles que são mais perseguidos, o que a Constituição de 88 visou proteger, que é exatamente os povos indígenas, como as mulheres, as crianças, os anciãos, e é diante disso que nós estamos nos deparando. Alô? Obrigado, doutor Fernando. Põe em discussão... Sim. O Molê, como indicante, pode falar por último, né? Enfim, eu acho que o doutor Alexandre quer falar. Eu ponho em discussão o parecer do doutor José Antônio Seixas. Alexandre. Senhor presidente, em nome de quem cumprimento a todos e todas presentes. A questão me parece, Folena, que há um vício de origem. Deveria passar pelo Congresso Nacional e não passou. Então, isso daí, ab início, é inconstitucional inteiro, não tem nem o que discutir. No tocante às terras indígenas, há uma previsão constitucional expressa, clara, de que ela pode ser explorada de forma racional desde que aquelas etnias sejam preservadas, bem como os bens que lá se encontrem, até para a nossa preservação enquanto povo, né? Então, isso é bastante claro na Constituição. Razão pela qual eu comungo do entendimento do colega da comissão pela inconstitucionalidade as inteiras desse projeto, que não poderia nunca passar, né, da forma como está. Deveria, portanto, vir através de uma votação do Congresso Nacional e, mesmo assim, sendo avaliado através de uma abertura para uma interlocução com a sociedade civil, presidente. Coisa que não é feita. Não podemos esperar desse governo esta atitude. Não tem essa ilusão. Mas, em verdade, eu conclamo aos colegas que votemos favoravelmente ao parecer tal como se encontra. Obrigado, doutor Gebô. Temos constitucionalidade formal e material, as duas. Né? Exato. As inteiras. Doutor Heriberto, quer falar? O que eu ia falar, Vossa Excelência acabou de falar, inconstitucionalidade formal e material. Agora, o que acontece é que ainda hoje, pela manhã, eu vi na televisão a contaminação do Rio Madeira pela exploração desenfreada da busca do ouro por aqueles que há 6 meses atrás tiveram as balsas queimadas, voltaram. As balsas que não foram queimadas estão lá hoje fazendo a exploração. Então, agora, senhor presidente, eu vou fazer um comentário final. Gostem ou não gostem de mim, a sorte do Brasil é que eu espero que dentro de 4 meses esse governo vá embora, definitivamente, tá entendendo? E essa parte de venda do território nacional, de entrega das riquezas nacionais, acabe definitivamente. Pela inconstitucionalidade formal e material, como Vossa Excelência bem salientou. Obrigado. Doutor Castelar, que está no nosso plenário virtual, boa noite. Com a palavra, por favor. Renato, liberar o microfone do doutor Castelar, por favor. Pronto, liberou. Castelar, Tá ok. Obrigado, presidente, pela atenção. Eu estava aqui verificando. Hoje saiu uma notícia no jornal de que o Congresso, o novo Código de Processo Penal, deve ser aprovado ainda este ano. Eu gostaria de lembrar aqui aos demais consórcios, sobretudo aqueles que ingressaram mais recentemente no nosso instituto, que quando surgiu o primeiro projeto de alteração de Código de Processo Penal, que foi um projeto do senador José Sarney, a Comissão de Direito Penal do Instituto apresentou um anteprojeto pronto e acabado, do primeiro ao último artigo. Foi um trabalho muito importante e muito enfim, dedicado da Comissão de Direito Penal, que à época era presidida pelo ex-presidente Fernando Fragoso. Esse projeto foi encaminhado ao nosso companheiro aqui, o nosso consórcio, nosso confrade, Miro Teixeira, que, à época, exercia mandato de deputado federal
E o deputado Miro Teixeira apresentou esse projeto, transformou esse anteprojeto em projeto de lei e levou ao Congresso Nacional. Houve uma série de trâmites para lá e para cá, enfim, o Congresso tem lá as suas idiosincrasias, as suas fórmulas de encaminhamento, mas o fato é que eu queria ressaltar e que é muito importante é que o Instituto dos Advogados Brasileiros apresentou um Código de Processo Penal pronto, inteiro, e esse Código de Processo Penal está lá no Congresso. Eu não sei se seria o caso de reavivar esse anteprojeto, esse projeto, porque, enfim, já tem novo andamento. Eu não sei exatamente como é que funciona a questão das emendas, etc., lá no Congresso, mas, enfim, eu queria trazer essa questão aqui ao plenário, a Vossa Excelência, aos demais consórcios, para lembrar que o Instituto tomou essa providência naquela ocasião, encaminhando para o Congresso, através do deputado Miro Teixeira, que eu não sei se hoje está no plenário, através do deputado Miro Teixeira, apresentou um projeto de lei, um substitutivo de Código de Processo Penal, e está aí na biblioteca do Instituto, nos arquivos do Instituto. Era essa a questão que eu queria trazer ao plenário hoje, já que saiu essa notícia no jornal, lembrar desse episódio. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado pela atenção. Aos demais. Obrigado, doutor Castelar. Enfim, nós estamos discutindo o parecer, né? Mas eu vou passar a palavra ao doutor Carlos Eduardo, primeiro vice-presidente. Eu pensei que, como o nosso sempre fala... Desculpa, eu não entendi. Tranquilo, não tem problema, não tem problema, não tem problema. Presidente, obrigado, boa noite a todos e todas. Voltando ao assunto aqui do parecer, notadamente, acho que a questão está muito bem colocada, é uma inconstitucionalidade formal e material, estão tentando fazer um bypass no Congresso Nacional, mas eu lembraria, essa questão é de uma delicadeza e, às vezes, ilusória, com a questão do ouro que temos na Amazônia. Lembro nós, que somos um pouco mais antigos, na nossa juventude, quando descobriram o ouro de Serra Pelada, que a exploração do ouro de Serra Pelada ia pagar a dívida externa brasileira, ia ser a solução para o Brasil. Naquele tempo só se falava da dívida externa, que era impagável. E foi uma devastação terrível, não é? Uma sociedade absolutamente anárquica, com donos, com uma violência brutal, com uma destruição da floresta, e não resolveu nada de dívida, que é só para aqueles exploradores habituais das riquezas da floresta amazônica, sem qualquer benefício para o país em geral. E, nesse caso, atacando, não é, as comunidades indígenas, causando um prejuízo cultural enorme. Então, o parecer do doutor Antônio Seixas, eu acho que a questão está muito bem colocada, e também só gostaria de fazer essa colocação, esse acréscimo, lembrando o triste episódio, não é, do ouro de Serra Pelada. Obrigado, Casal. Ótima lembrança. Enfim, doutor Castelar, eu não estou desconsiderando a sua fala, enfim, a gente só vamos apenas fazer o fechamento aqui da votação do parecer. Eu passo a palavra, acho que não tem mais ninguém inscrito, vou passar a palavra ao indicante, doutor Sérgio Santana, para caso queira fazer alguma consideração. Senhor presidente, boa noite. Caros consórcios, consórcias, queria lamentar não estar aí no plenário, né? Estou aqui em Visconde Mauá, mas semana que vem certamente estarei aí, já que para mim é prazeroso estar no plenário. Queria saudar aos novos membros, que certamente vão contribuir para os trabalhos do Instituto, e dizer que esse tema é um tema muito sensível. Quando eu fiz a indicação, eu não só tive a compreensão da importância do tema, como também a vivência pelo fato de já ter estado várias vezes na Amazônia, inclusive no campus avançado da Universidade Federal Fluminense, 2 vezes, em Oriximiná, no Pará, e ter verificado situação de mercúrio no Rio Trombetas e os vários problemas no hospital
que é administrado pela universidade, em conjunto com o município, lá em Oriximiná, de problemas decorrentes dessa questão relacionada ao mercúrio. E, enfim, todos nós estamos acompanhando o que está acontecendo no nosso país, principalmente em relação aos problemas relacionados na Amazônia, com terras indígenas, com desrespeito ao meio ambiente, temas que, inclusive, levam a várias questões que a Comissão de Direito Constitucional já enfrentou, como o próprio acordo Mercosul-União Europeia parado, muito por conta disso. Então, a imagem do Brasil no exterior é a pior possível. Nós temos aí uma situação total de desrespeito aos direitos humanos, aos direitos fundamentais, e nós não poderíamos deixar de ter um posicionamento muito claro, não só da Comissão de Direito Constitucional, mas principalmente dos Institutos Advogados Brasileiros, sobre o tema. Nós tivemos 2 reuniões para discutir esse tema com o relator, doutor Antônio Seixas, esgotamos bastante a preocupação dos membros, né, na troca de ideias, e eu acompanho integralmente, estou contemplado com toda a fundamentação e a conclusão do parecer, com o encaminhamento, como foi muito bem lembrado pelo querido Folena, que eu agradeço por ter feito a leitura do parecer, a defesa do parecer, no sentido de encaminhar para o Congresso Nacional, as 2 casas do Congresso Nacional, a Presidência da República e para a Comissão de Estudos Constitucionais da Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigado, presidente. Obrigado, doutor Sérgio Santana. Bom, acho que a questão está clara, bem posta. Enfim, eu ponho em votação, primeiramente aqui no plenário físico, enfim, há alguém que discorde do parecer? Não. Então, aqui, por unanimidade, com relação aos nossos membros que estão no nosso plenário virtual, alguém que divirja do parecer? Não havendo divergência, dou aprovado por unanimidade. Dando sequência à nossa pauta, propostas de sócios para serem lidas estão disponibilizadas no nosso site. E passamos à votação dos novos sócios. Primeiro, perdão? Bom, apenas doutor Castelar, o doutor Miro pediu para justificar a ausência dele, hoje não está presente, mas vamos fazer o encaminhamento da questão solicitada por Vossa Excelência com relação ao anteprojeto aqui elaborado pelo Instituto. Tá? Bom, mais uma vez, peço desculpa a Vossa Excelência, mas eu me confundi. Eu estava aqui atento com uma outra coisa, eu me confundi. Eu tinha pedido a palavra como orador ao final, não como para participar dos debates ali. O senhor me deu a palavra, eu me distraí, que eu estava aqui justamente examinando o que eu ia falar, e aí eu peço 1000 desculpas por ter, enfim, interrompido essa discussão de uma forma abrupta. Peço desculpa ao doutor Sérgio Santana, ao plenário todo aqui. Eu realmente me confundi. Muito obrigado. Vossa Excelência sempre intervém apropriadamente, não houve nenhum problema. Tá bom, muito obrigado. Bom, como membro efetivo proposto, nossa primeira proposta a ser votada, o doutor Alexandre Costeira Frazão, os proponentes, o doutor Marcos Luiz de Oliveira de Souza e a doutora Rita de Cássia. Bom, está aí em votação. Qual é a votação? Nossa diretora, não sei se está presente na sala, para a Márcia Diniz. A nossa diretora, Márcia Diniz, me pediu para fazer um registro, né, uma espécie de um protesto com relação à bola preta e bola branca, que doravante seja considerada, por enquanto, como não temos ainda a bola específica, a bola preta passe a ser vermelha e não mais bola negra. É uma forma, é um protesto muito, muito necessário, apresentado pela nossa diretora Márcia Diniz, que me pediu que fizesse esse registro na sessão plenária. Bom, todos votaram. Bom, alguma oposição, enfim, no plenário virtual? Mais uma vez, eu peço desculpas pelo problema técnico que tivemos hoje, enfim, mas aqueles que queiram se manifestar com relação
aos propostos, hoje apresentados, enfim, fiquem à vontade, né? Então, ou que queiram se manifestar reservadamente, que mande uma mensagem no chat, enfim, fiquem bem à vontade para as suas manifestações. Senhor presidente. Por favor? Aprovado. Entre uma votação e outra, gostaria de aproveitar para prestar um esclarecimento com relação à matéria levantada pelo consórcio João Castelar, muito pertinente, mas que, na verdade, com grande surpresa, eu vejo essa notícia de que esse ano o Congresso ainda aprova o Código de Processo Penal. Na verdade, nós estamos acompanhando esse projeto já vem de muito tempo, da comissão presidida pelo Carvalho, houve esse trabalho de propostas de emendas, né, e correções quando o ex-presidente Fernando Fragoso presidia a Comissão de Direito Penal. Depois, eu, como presidente, nós fizemos a consolidação, Castelar comandou a comissão que fez a consolidação e apresentou o projeto, e já foram feitos vários substitutivos, e na medida que vem os substitutivos, os projetos vão sendo arquivados e vão trabalhando em cima do substitutivo. E o último substitutivo era muito ruim, do deputado João Campos, e ele fez umas alterações por conta própria, sem apoio da comissão que fazia o estudo do Código de Processo Penal, e apresentou lá aquele que seria o substitutivo dele, e era tão ruim que a comissão se encerrou sem que houvesse aprovação do projeto do Código de Processo Penal para ser votado. O presidente Arthur Lira criou um grupo de trabalho, presidido pela deputada Margarete Coelho, que, para não desprestigiar o deputado João Campos, o trabalho seria a partir do substitutivo dele, mas que, na verdade, não é assim que tem sido feito. Ela está praticamente criando um novo Código de Processo Penal e está votando de uma forma muito atrasada. Nós criamos aqui no Instituto uma comissão especial, nós apresentamos inúmeras sugestões cobrindo o projeto como um todo, mas a votação vem sendo feita de forma muito lenta. E agora, com eleição, então, aí é que vai parar inteiramente. Então, essa notícia de que será aprovado até esse ano, pelo que eu estou acompanhando, e o tema da última informação, estão votando ainda a questão de competência, que é colocado no início do Código de Processo Penal. Estavam muito atrasados mesmo, eu não acredito que vai haver essa aprovação que, volta e meia, a mídia noticia, que vai votar, vai andar. O trabalho do grupo de trabalho está muito atrasado mesmo. Tá, Castelar? Esse é o esclarecimento que eu gostaria de prestar. Enfim, caso... Bom, evidentemente, o Instituto tem um trabalho pronto, caso seja necessário algum pronunciamento, o doutor Castelar, o doutor Carlos Eduardo e o presidente da Comissão de Direito Penal, o doutor Barandia, sabe que estão franqueadas todas as ações necessárias para evitar qualquer surpresa. Bom, dando o segundo proposto, apresentado ao doutor Divo Augusto Pereira Alexandre Cavadas, os proponentes doutor Gilmar Brunísio e doutor Emerson Afonso, em votação, enfim, tanto no plenário virtual como no presencial. Aprovado. O terceiro membro honorário, proposto doutor Edmundo Frantas de Oliveira, que está aqui conosco. Proponente, doutor Jorge Folena. Em votação. Aprovado. Próximo. Parabéns. Bola branca. Doutor Fabiano Savanella, proposto. Proponente, doutor Luiz Otávio Camargo Pinto, doutor Daniel Felipe Apolônio. Em votação.
Aprovado. Doutor Quintro propôs a doutora Kelly Janine Ferreira de Oliveira. Proponente, doutora Carmela Grune e doutor Jorge Folena. Aprovado. E o último membro honorário, doutora Mariana Dutra de Oliveira Garcia, proponente, doutora Márcia Diniz. Aprovado. Dando seguimento à nossa pauta, atas para leitura, enfim, está disponível a ata da 8ª sessão, ata para a votação da 7ª sessão ordinária híbrida do IAB, não havendo comentários, dou por aprovado. Lista de doação da Biblioteca Daniel Arão Reis. Lista de doação à Biblioteca Daniel Arão Reis. Doação de consórcio Adilson Pires Rodrigues. Doação de consórcio Sérgio Luiz Pinheiro Santana. Doação do autor José Busanello. Doação do autor Marcos Pascotti Palermo. Doação da Associação de Advogados de São Paulo, ASO. Doação do Instituto de Justiça e Cidadania. Doação da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho, Primeira Região. Doação da Biblioteca Délio Maranhão do Tribunal Superior do Trabalho. Finalmente, são essas. Acabou. Obrigado, doutor Edmir. Enfim, pauta cumprida. Enfim, abro o espaço agora para a manifestação dos nossos consórcios presentes. Eu tenho inscrito já o doutor Heriberto, que tem franqueado a palavra. Na sequência, o doutor Edmundo. Ilustre novel consórcio do Instituto, seja muito bem-vindo, trazendo as águas do Rio Amazonas sem mercúrio para a nossa felicidade. Senhor presidente, tem tantos assuntos para falar que eu vou me limitar a 2 ou 3, porque o que acontece é que eu quero iniciar fazendo uma reflexão sobre o dia de amanhã. Amanhã é o 14 juillet. É o dia da Revolução Francesa. Eu fiz aqui a conta, são 233 anos do liberté, égalité e fraternité. Palavras que faltam hoje no Brasil. Então, é a data da mais importante, essa na história do mundo, porque acabou com a nobreza, trouxe a liberdade, com defeitos e etc., todos nós sabemos dos defeitos sucessivos do 14 juillet, mas inclusive, eu lamento, porque eu sou apaixonado pela Maria Antonieta, que acabou decapitada na Praça da Concórdia, contra a minha vontade. Contra a minha vontade. Mas, senhor presidente, o Brasil está correndo um sério risco. Eu não me farto de falar dessa tribuna, o risco que o Brasil está correndo. É um risco que eu acho perigoso. É um risco de o Brasil se transformar num Talibã sul-americano. O presidente, que ocupa hoje o cargo, ele começa os discursos dele, eu até anotei aqui, ele começa o discurso dele chamando Deus, Pátria e Família, e termina com educação moral e cívica. Eu me pergunto, ele desconhece os 4 milhões que desfilaram na Avenida Paulista, gays?
Eles desconhecem que mais de metade das mulheres brasileiras são a favor do aborto, que o Supremo Tribunal reconheceu a ligação entre os mesmos sexos. Todos esses outros princípios morais que vigoram hoje no Brasil são conquistas de um passado que nós não podemos esquecer absolutamente. Ele ignora tudo isso e fica pregando Deus, pátria e família, que não tem significado nenhum. Isso não significa nada, isso é reminiscência ainda do tempo do fascismo, que não levou a lugar nenhum. E hoje a história está aí registrando os danos que o fascismo e o nazismo causaram ao mundo. Isso são livros. Ele nunca leu o livro. E eu aqui, senhor presidente, com permissão de Vossa Excelência, eu muito critico os militares. E eu tenho uma razão. Com 18 anos, meu pai disse que eu tinha que me apresentar ao serviço militar. E eu fui ao 8º GEMAC, Grupo de Artilharia de Costa Motorizada, no Leblon. Quando eu cheguei lá, o cabo lá perguntou, grau? Eu disse, eu estava no clássico. Ele disse, vai para o CPOR. E eu tinha cavalo na hípica, acabei indo para o CPOR. Eu sou oficial de cavalaria. Conheço esses militares. Tinha um capitão Monteiro de Castro que tinha ódio de mim. Ódio mesmo de mim. Eu ficava preso todo fim de semana, 1 hora no quartel. Ele mandava eu limpar as baias. O que acontece é que, naquela época, a probabilidade de você subornar uma pessoa menos... O CPOR tinha os dirigentes e os pobres, os assalariados. Então, eu pagava 20 cruzeiros daquela época para um grande amigo meu que limpava a baia no meu lugar. Se eu não limpava a baia dos meus cavalos na época, eu não ia limpar a baia dos cavalos no CPOR, ali na entrada da Quinta da Boa Vista. Mais tarde, eu acabei fazendo a Escola Superior de Guerra. Então, eu tive um contato com, vamos dizer assim, a nata da equipe militar do Brasil. E eu me lembro que, quando eu fiz, tinham 2 desembargadores e 5 juízes. E, num cafezinho, a gente ficava assombrado, porque as preleções sobre direito constitucional eram dadas por um tenente-coronel do Exército, que nunca passou na porta de uma faculdade de direito. Ele ia lá simplesmente para dizer do direito constitucional, do que deve acontecer, do que não deve acontecer, do que a gente pode fazer ou não pode fazer. Então, quando eu critico os militares, eu critico com bastante razão. Tem um fundamento para isso. E o que acontece é que hoje está havendo uma conjunção, posso dizer eu assim, está entendendo? É fruto de uma imprudência de um colega nosso do Instituto, Barroso. Quando o presidente do Tribunal, eu já fiz uma vez e repito, quando o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele cometeu um deslize constitucional, e ele, que é professor, de chamar para participar do Tribunal Superior Eleitoral um militar. As eleições é o momento cívico, civil mais importante da história do país. O Tribunal Superior Eleitoral é eminentemente civil. Nele não pode. Então, nós estamos vendo, ainda vimos ontem ou anteontem, ou domingo, eu não me lembro, dos 3 dias, o Ministério da Defesa Nacional dizendo que quer auditar as urnas, que quer ter milico tomando conta do resultado das urnas. Quer dizer, isso é um negócio assim inconcebível dentro de um país que se sabe democrático, em que as liberdades aparentemente estão em vigor, e a gente não sabe o que vai fazer, que ele não tem resposta. Para terminar, senhor presidente, a minha perplexidade, e eu falo perplexidade com um certo fundamento, é o seguinte: corre a boca pequena que a eleição deve ser decidida no primeiro turno. Malgrado esse pensamento, eu acho que não. Ela vai para o segundo turno. No primeiro turno, o atual detentor da cadeira que senta lá no Palácio do Planalto não pode fazer nada, porque ele vai brigar contra deputado federal, contra senador, contra governadores, e a briga é um negócio enorme. Mas no segundo turno, a briga vai ser entre 2 pessoas. Eu não acredito que hoje ele seja capaz de colocar tanques na rua. Eu sou carioca, na Gema, assisti a grande preocupação, desde cedo eu acompanhei política, meu pai foi presidente
de sessão na hípica brasileira durante 2 eleições, e eu comparecia lá, após tudo. Eu estava no colégio ginasial quando o Getúlio se suicidou, eu fui para o Palácio do Catete, e naquele tempo existia, para aqueles que não conhecem aqui ou que não viveram o Rio de Janeiro, existia um medo. Os tanques vão descer. Então, quando o tanque descia, depunha o presidente da República. E o que acontece é que hoje você não tem em Brasília como descer o tanque, porque o Forte Apache está muito longe e os tanques, nós assistimos aquele ato deplorável da maquinária do Exército Brasileiro diante daquele desfile, soltando fumaça, etc. Então, senhor presidente, eu tenho muito receio, insisto mais uma vez, de que se nós não liquidarmos no primeiro turno, nós vamos ter um problema no segundo turno. E aí, nesse momento, senhor presidente, eu vou assumir essa tribuna e vou pedir um empenho maior do Instituto dos Advogados Brasileiros na defesa da democracia, como eu fiz, e agradeço mais uma vez a Vossa Excelência a criação da comissão, correto? Porque o Instituto está cumprindo o seu papel, protagonista da defesa do Estado Democrático de Direito. Muito obrigado, senhor presidente. Alô? Obrigado, doutora Bia. Vou fazer um registro, né? Na comissão foi instalada na última quinta-feira, no dia 7, enfim, no fim de semana já foi compelida a atuar, enfim, e com a emissão de uma nota com relação ao assassinato ocorrido em Nova Iguaçu, em Foz do Iguaçu, perdão. Em Foz do Iguaçu, perdão. Sim. Não, perdão, me perdoe, enfim, a referência à cidade de Foz do Iguaçu, enfim, em razão, né, do nível de intolerância que se estabeleceu e de ódio que se estabeleceu nesse país, enfim, no debate público. Passo a palavra agora ao doutor Edmundo, que fará uso da palavra. Está presente o nosso diretor, doutor Adilson, doutora Márcia Diniz, enfim, obrigado pela presença, enfim, e a Carmela, eu sei que estava aí também, enfim, mas já sido nosso presidente de comissão, a doutora Margarida Pressburg, nossa vice-presidente da Comissão de Defesa da Democracia, das Eleições e da Liberdade de Expressão. Senhor presidente deste instituto, demais integrantes da mesa, nossos colegas aqui presentes, bem assim aqueles que estão nos acompanhando através do plenário virtual. Senhor presidente, eu tenho uma satisfação muito grande em ocupar essa tribuna, a tribuna deste tradicional instituto, principalmente porque por esta tribuna passaram grandes homens públicos, grandes juristas, que deram dimensão e deram grandeza a esta Casa do Saber. Eu, presidente, tinha um sonho, mas não é o sonho da dimensão daquele que teve Martin Luther King, que, no seu tradicional discurso, eu tenho um sonho, buscava superar o problema racial nos Estados Unidos, onde pudesse estarem juntos, negros e brancos. Eu tinha um sonho de integrar essa casa. Eu tinha o sonho de participar das atividades dessa casa. E, para tanto, me inspirei
num soneto de Eduardo Galeano, no seu livro Palavras Andantes, que é justamente o soneto que trata da janela da utopia. Nesse soneto, ele dizia que havia no horizonte uma utopia. E o Birime dava 2 passos em direção à utopia e a utopia afastava 2 passos. Contemplando o horizonte, o Birime dava 10 passos em direção à utopia e a utopia dava 10 passos recuando. Ele então perguntou: para que serve a utopia? Que, por mais passos que eu der, eu não consigo tocar na utopia. E ele então respondeu que a utopia serve para isso, para você nunca deixar de andar. Serve para que você continue a caminhar. E foi o que eu fiz. Eu nunca deixei de vir a essa casa. Nunca deixei de frequentar. Justamente porque eu tinha esse sonho a realizar. De sorte que eu quero agradecer àqueles que aprovaram e homologaram a minha indicação. Particularmente, especialmente, a Jorge, esse grande amigo. Jorge Folena é um cientista político, é um pensador. Devo registrar que várias foram as oportunidades que tive de me encontrar com ele. Em todos esses encontros, Jorge não falava outra coisa senão dos interesses do país, revelava suas preocupações com as nossas instituições, só tratava do interesse público. Nunca conversou outra coisa a não ser justamente preservar e se preocupar com a democracia, se preocupar com as instituições, se preocupar com o povo. Então, eu quero agradecer a confiança dele ser o fiador da minha indicação. E eu, presidente, seguramente deverei buscar corresponder à confiança, participando das discussões dos temas que são discutidos nesta casa, porque todos eles são voltados para o aprimoramento das nossas instituições e, sobretudo, para elevar o padrão de vida do nosso povo. De sorte que eu quero agradecer e vou procurar corresponder, dando a minha modesta contribuição, minha modesta colaboração, para que este Instituto continue a ser um modelo, ser um paradigma de instituição que se volta exclusivamente para os interesses da nação. Eu quero agradecer àqueles que votaram em mim e prometo dar de mim o melhor que eu tenho. Se me permitisse, presidente, encerrando essa fala, se me permitisse, eu não estou muito conciliado comigo mesmo se eu não proferisse uma palavra aqui de defesa do ministro Luiz Roberto Barroso. Confesso que eu não tenho ficado tranquilo, em razão da posição daqueles que não compreenderam o esforço de Luiz Roberto Barroso, que chegou a participar no Congresso Nacional, inclusive em contato com o presidente Arthur Lira, para inviabilizar a aprovação daquele projeto que restaurava a votação de chapa. Fora do Brasil, ele também fez
desenvolveu um trabalho em defesa da justiça eleitoral brasileira. Posso até admitir que houve boa-fé, mas ele, todo o período que teve à frente do Tribunal Superior Eleitoral, ele procurou defender a história e o papel relevante que o TSE prestou e continua prestando ao nosso país. Só queria fazer esse registro, presidente, porque achando que é do meu dever, seria do meu dever. Muito obrigado, Todimon. Não pode esquecer que tem posse, né? Então. Você vai ter que falar tudo de novo. Bom, vou passar a palavra ao doutor Fulano para fazer o registro dos nossos próximos eventos. Senhor presidente, pedi a palavra. Não, vai ser dado, Sérgio. Um minutinho só. Ah, tá. É que nós temos que fazer aqui o registro dos próximos eventos. Infelizmente, não tem nenhum do Sérgio está promovendo essa semana. Mas vamos lá. Diplomacia, Revolução e Afetos. Será dia 15 de julho, sexta-feira, às 17 horas. Será transmitido pela nossa TV IAB. Tá? E fica o convite aqui para todos. Vai ser o lançamento do livro Diplomacia, Revolução e Afetos, de Vila Isabel à Terra. Né? Autoria, vamos ver aqui... Sérgio Florencio, diplomata e ex-embaixador do Brasil no Equador e no México. Também, outro livro, vai ser no dia 22 de julho, o trabalho da nossa Márcia Diniz, na biblioteca, né? É o Saindo do Prelo. Vamos lá. O livro de Andréia Pachá e Vilma Piedade, sobre feminismo. Será dia 22 de julho, na outra sexta-feira, também às 17 horas. O presidente Sidney Sanches me pede aqui para registrar a inauguração da subsede do IAB no estado do Pará. Vai ser na Universidade da Amazônia, UNAMA, no dia 5 de agosto. Está difícil. 5 de agosto, às 19 horas. Tá? Então, é mais uma subsede que nós estaremos inaugurando, já vamos para a 7ª subsede. E, por último, entre o dia 25 e o dia 27 de agosto, o 4º Congresso Nacional de Direito Agrário, Tecnologia, Inovação e Inteligência Artificial. Obrigado, doutor. Sérgio Santana. Senhor presidente, muito rapidamente, por conta do horário. Primeiro, Fulano, o nosso evento de julho foi transferido para 5 de setembro, a pedido, para nós fazermos um evento ampliado, né, por ocasião do bicentenário. Só para deixar registrado, senhor presidente, a semana passada nós tivemos 2 eventos da maior relevância, né? Primeiro, na quarta-feira, foi o lançamento, a sessão festiva, né, do retrato da nossa ex-presidente Rita Cortez, e que foi um evento que eu tive a oportunidade de conversar inicialmente com o doutor Bernardo Cabral, culminando com o evento de sexta-feira, que foi o lançamento da comissão, que justamente que trata não só da defesa do Estado Democrático, como também da liberdade de imprensa, né, e também em relação à eleição. E nessas 2 ocasiões, eu conversei com o nosso querido Bernardo Cabral, nosso presidente ex-presidente da Comissão de Direito Constitucional e relator da Constituinte, e eu coloquei a Comissão de Direito Constitucional à disposição de tudo que a comissão precisar em termos de apoio, em termos de participação, em termos enfim, do que a gente puder ajudar, porque eu gostaria de deixar isso registrado, que Vossa Excelência fez um golaço, né? Vossa Excelência fez um golaço, porque essa comissão ela é importantíssima, ela faz uma articulação com outras instituições, né, importantes, centenárias, que têm também uma história de luta em defesa da democracia, e eu acho que é mais uma frente que o IAB demonstra o seu compromisso
não só estatutário, mas muito mais do que isso, né? O seu compromisso histórico com a defesa da democracia, das instituições, dos direitos e liberdades fundamentais. Então, não poderia deixar de mencionar esse registro e deixar isso consignado em ata, realçando, mais uma vez, a sua brilhante iniciativa, presidente. Obrigado, Sérgio. Bom, mais alguém queira fazer uso da palavra? Não havendo... os flamenguistas todos já foram embora, enfim, atrás do jogo. Enfim, tá. Aí? Agradecer a presença do Paulo Leal, enfim, nosso representante do Rio Grande do Sul, e o Eric Micheletti, Paulo Fernando, enfim, nosso vice-presidente da Comissão de Direito Internacional, enfim, né, e Vítor Mendes Carvalho, enfim, todos aí fora do Rio de Janeiro acompanhando. Muito obrigado aí pela assistência hoje na nossa sessão. Sendo assim, dou por encerrada a nossa 11ª sessão ordinária híbrida. Obrigado a todos que nos acompanharam. Tem um flamenguista aqui presente ainda, resistiu até agora, provavelmente não vai no jogo. Então, boa noite a todos e até a próxima semana. Muito obrigado.